Olá, hoje vamos falar sobre o tema Coca-Cola 6 vezes mais rápida, que foi o case apresentado no webinar produzido pela HSM em parceria com a CIT. Quem conduziu esse webinar foi Paulo Câmara, CDO da CIT, e ele entrevistou a VP de Transformação Digital da Coca-Cola, Adriana Knackfuss. O tema, foi as práticas que ajudaram a Coca-Cola a se tornar mais ágil e mais veloz para entrar nesse mundo digital. Agora, com o Paulo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tema. Paulo, nos fala um pouco sobre a CIT apoiou a Coca-Cola desde o início dessa jornada, né? Qual a importância de transformação digital para uma empresa que já é bem sucedida no mercado? Eu acho que é primeiro uma realização muito forte de que o consumidor mudou, está mudando cada vez mais. E esse consumidor ele espera serviços e respostas diferentes das empresas de uma maneira geral, e acho que não faltam exemplos para mostrar isso. Segundo, eu acho que tem uma constatação da liderança da empresa que as alavancas que garantiram o sucesso dessa empresa no século passado não são mais as mesmas alavancas, né, os mesmos fundamentos que vão garantir nesse novo contexto. E, de novo, eu acho que aqui tem um exercício de simples observação, de ver quais são as empresas que são as campeãs, né, do século XXI e as características que elas têm e se comparar, né? Eu acho que a Coca-Cola é uma empresa de CPG, Consumer Packaged Goods, né? E o segmento CPG, de uma maneira geral, ele não é líder, né, nessa agenda da transformação digital. Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo, cria uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é você poder aprender com quem teve que sair na frente, né? O mercado de varejo e financial services, acho que são indústrias aí muito mais avançadas nisso. A desvantagem é que isso coloca uma natural pressão maior, né? Um senso de urgência maior para se movimentar. Eu acho que a Coca-Cola teve um movimento de bastante coragem de reconhecer isso e criar uma agenda realmente séria, né, de transformação. E a Adriana mencionou, talvez uma saída mais simples teria sido criar uma agenda paralela, né, de inovação digital, isolar isso, criar de repente um laboratório no Vale do Silício. Eu não estou falando que isso não possa ser parte não da estratégia, mas não pode se resumir a isso, né? Acho que eles adotaram um desafio muito mais complexo, mas, na minha opinião, correto, de como é que a gente consegue, de fato, transformar o core business. E a CIT tem grande papel nesse olhar, nesse foco para a cultura da Coca-Cola Brasil. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre esses desafios, né? Como é que foi essa prática, essa mudança da Coca-Cola no início? Quais as práticas, quais as ferramentas que vocês usaram para fazer, para que eles vissem a necessidade desse foco? Acho que essa história na Coca-Cola tem sido espetacular para nós, porque ela também nos tira muito da zona de conforto, né? A Coca-Cola, e a gente falou isso durante o webinar, o produto dela é um produto físico, não é um produto digital, né? Talvez se você comparar com uma empresa de e-commerce, com uma empresa de serviços financeiros, né? O produto é físico. E como é que você traduz digital para esse contexto? Além das coisas óbvias, que são ligadas muito à comunicação, etc. O digital, ele entra com as competências, um pouco que ela estava falando, que é o digital como meio de comércio, né, desse produto, como criador de novos modelos de negócio, como fornecer um backbone de dados ali em cima dos quais eu consiga ter muita inteligência, mas também o digital tem um elemento muito forte, que é o elemento da cultura digital, que é traduzida por velocidade, por foco no consumidor, por dados, etc. A parte da tecnologia, eu sempre falo, é a parte, não que ela seja simples, mas ela é a parte menos complexa do desafio, né? E eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma das fortalezas da CIT, né? É uma empresa que tem um DNA muito forte em tecnologia. Mas não é só isso. Acho que o principal está muito nessa questão da cultura. E o que a gente traz de maneira muito forte, são os princípios, né, os métodos do Lean, que precisam ser traduzidos, né, nesse contexto. E para nós essa é a jornada da tradução, né, é a nossa jornada também juntos nessa transformação. A gente não tem
um playbook, um manual detalhado de como é que uma empresa de CPG tem que fazer essa jornada, porque a gente acredita muito numa jornada que é construída camp a camp, é uma jornada própria deles, porque a cultura deles é deles, não é de nenhuma outra empresa. Então, como é que essa cultura ela se rearranja nesse novo contexto, é a jornada que eles precisam trilhar. O Lean, ele é a base, vocês apresentaram o Lean para a Coca-Cola, o Lean é a base sob a qual se estrutura essa nova cultura, esse novo formato operacional. Fala um pouco sobre as ferramentas que vocês utilizaram para tangibilizar mesmo, assim, para as pessoas que estão nesse caminhar. São muitas, né? Talvez as que a gente citou aqui, eu destacaria algumas. Acho que o A3 é uma ferramenta-chave, né? Então, acho que essa é uma ferramenta super poderosa e muito diferente também da maneira como as grandes empresas estão acostumadas a debater os seus problemas, né? Eu acho que ela é um processo muito mais intenso de discussão do problema e depois da solução, né? As empresas têm muito o que a gente fala, o jump to solution, né? Eu sei qual é o problema, então vamos resolver. Mas será que sabe mesmo? Será que a sua visão está alinhada com a dos seus pares, com os seus subordinados, seus superiores? Então, gastar um pouco mais de tempo nesse entendimento do problema antes de se lançar na solução, geralmente economiza muito tempo depois na solução. Acho que essa é uma ferramenta muito importante. Outra ferramenta que a gente citou aqui se é que a gente pode chamar isso de ferramenta, mais um princípio, é a da gestão visual, né? Do time dar visibilidade do seu trabalho, do progresso do seu trabalho de uma maneira clara, né? E isso ajuda esse time a se lembrar de maneira constante do que ele está procurando e também cria o ambiente ideal para que a liderança sênior se engaje de uma maneira diferente com essa equipe, né? Isso é muito diferente, né, das empresas que estão acostumadas, né, as lideranças sêniores, a receber a informação filtrada, refiltrada, reinterpretada. Não, ali você está vendo a informação do jeito que ela é, a mesma informação que o time está usando para tomar suas decisões, é a informação que você, como líder, também está tendo acesso. Eu acho que essa é uma outra ferramenta muito importante. E talvez uma terceira que a gente falou aqui um pouco também são as OKRs, né? Eu disse, não é uma ferramenta do Lean, apesar de estar muito alinhada com princípios do Lean, né? De melhoria contínua, de ciclos curtos, etc. E eu acho que as OKRs elas são um complemento muito importante também nessa história do foco, né? Numa agenda tão complexa como essa, que é a de transformação digital, que você pode fazer muita coisa e por diferentes caminhos, você como time ali definir qual é o seu foco para um universo curto de tempo é muito importante. E eu acho que as OKRs são uma ferramenta muito boa para isso. Você falou aqui, que a Adriana falou sobre liderança. Ela falou, seja a transformação, que foi um conselho que ela teve, que ela recebeu e que ela achou fundamental, né, nesse momento. Fala um pouco sobre... Ela falou sobre a transformação dela, pessoal, como líder, e dos outros líderes. Para ela foi a maior dificuldade, a maior mudança e a maior transformação. Fala um pouco sobre a importância da mudança pessoal dos líderes nessa direção. Fundamental, né? E eu acho que é um exercício profundo de humildade também, né? Frequentemente, né, na carreira executiva em muitas das empresas, a gente vai crescendo justamente pela nossa capacidade de dar as direções, de dizer faça isso, faça aquilo, e nesse novo contexto você precisa dar muito mais autonomia para aquela equipe que está ali, né? E a autonomia, ela falou uma hora, eu achei muito bacana, ela falou, pô, é aquele pessoal que está ali debruçado em cima daquele problema no dia a dia, né, de maneira constante, que está ali conectado no consumidor, eles têm muito mais condições de tomar a melhor decisão do que você, muitas vezes, que está afastado, etc. O que você precisa é usar a sua experiência que te trouxe até ali para, através de perguntas, né? E ela falou isso, é um líder que muito mais pergunta do que dá respostas, tentar fazer com que aquela própria equipe encontre as respostas. Porque provavelmente a melhor resposta está com eles mesmo e não com você. E isso é uma mudança muito profunda de liderança, mas ela é necessária nesse novo contexto. É uma mudança de mindset em relação ao comando-controle para uma liderança mais colaborativa, participativa. Correto, sem dúvida nenhuma. Né? E agora a gente vai falar um pouco sobre os times mesmo. Como é que a empresa pode criar
Claro, começa pelos líderes, mas como é que a empresa pode criar condições para os times conseguirem alcançar essa agilidade que é necessária no ambiente digital? Eu acho que ela comentou também uma coisa importante, que é foco. Acho que começa por aí. E acho que esse é um mal de todas as empresas, né? Sempre tem muita coisa em paralelo acontecendo. E isso é um ofensor de agilidade. Né? O work in progress, isso joga contra a agilidade, porque você está toda hora trocando de contexto e frequentemente você, né, massacrado por esse grande volume de trabalho, a sua mentalidade é tirar aquilo do seu colo e passar para o colo de outra pessoa. E não realmente de maneira contínua, como é que a gente consegue gerar valor aqui, eliminar desperdício, que é muito da mentalidade do Lean. Então acho que a primeira coisa é você conseguir dar foco para um conjunto de pessoas. E foco é escolher um problema e colocar aquele conjunto de pessoas para trabalhar naquilo. Então é muito importante que essa transformação se dê em cima de um problema real e de um problema significativo realmente para o negócio, para que você consiga sustentar as condições necessárias para esse time trabalhar. O suporte executivo, né, da alta liderança, idealmente do CEO, é fundamental, porque esse é um time que ele enfrenta uma barreira diferente por dia, né? Porque ele tem realmente ali a dificuldade de mudar o status quo. E se ele não tiver o respaldo de cima, esse avanço vai ser muito mais difícil. Para finalizar, Paulo, quais os aprendizados que essa experiência com a Coca-Cola trouxe para vocês, né, CIT, e que dá para que é possível dividir com o mercado, nas empresas que estão nessa jornada de transformação? Eu acho que tem muita coisa, né? Eu acho que talvez voltando numa das coisas que a gente comentou aqui inicialmente, qual é o papel do digital nessa história toda, né? Eu acho que a gente percebe ali, né? A Coca-Cola é parte de uma cadeia, de um ecossistema muito amplo, então as oportunidades digitais, elas vão muito além do que você tem das suas próprias, né, das coisas que você como empresa tem, né? Então a Adriana comentou, não, a gente tem uma loja Coca-Cola, mas a nossa estratégia de digital commerce não é só a nossa loja própria, é entender que tem muitos players nesse mercado e utilizar esses diversos players, né, construir parcerias com eles, construir relações diferentes, é uma forma também de trazer o digital de uma maneira muito sólida, não é só através da empresa criando os seus próprios ativos digitais, né? É usando todo esse ecossistema de startups, de parceiros, de fornecedores, etc., que existe. Acho que esse é um aprendizado importante, de olhar o digital de uma maneira muito mais ampla e não só o digital dentro das nossas quatro paredes. Eu acho que um outro aprendizado para nós, né, CIT, muito interessante, foi perceber que muitos dos princípios e métodos que a gente até então aplicava de maneira muito intensa em contextos mais digitais na essência, se traduzem também para esses contextos mais em que você tem produtos físicos, né? Então, quando você pega ferramentas de novo que a gente estava acostumado a usar nesse contexto digital, a gente traz. Até a gente não falou aqui, mas até os métodos ágeis de trabalho, os conceitos de sprints, de backlog, de Kanban, ela mencionou, né? São ferramentas, até uma boa parte delas surgiu na manufatura, sem dúvida nenhuma, ali na Toyota, mas a gente, como CIT, estava muito habituado a usar isso em contextos totalmente digitais. E a gente, né, mergulha nesse contexto que não é um contexto totalmente digital e percebe que várias traduções são igualmente válidas. Acho que isso para nós foi uma realização muito interessante. E talvez uma última coisa que eu destacaria aqui é o que ela falou, né, o equilíbrio do curto prazo com o médio e longo prazo, né? Então, uma estratégia de transformação, ela precisa sim gerar resultados de curto prazo, ao mesmo tempo em que ela constrói bases e testa teses de médio e longo prazo. Mas só o curto prazo dá a paciência necessária para que você continue perseguindo esses objetivos de médio e longo prazo. Então, equilibrar essas duas coisas é fundamental. E eu acho que a Adriana está conseguindo fazer isso muito bem dentro lá da Coca-Cola.
Para quem não teve a oportunidade de assistir ao webinar da HSM, fala um pouquinho sobre qual foi a leitura, qual foi a tradução do Agile que a Coca-Cola fez. Eu acho que tem sido uma tradução bastante ampla, mas também eu acho que tem uma tradução de mentalidade, de assumir que o pensamento do MVP também, né, que vem do Ágil, que não precisa estar perfeito para ser lançado. Eu preciso lançar até com um mecanismo para aprender e o quão rápido eu consigo lançar. É óbvio que quando a gente fala para uma empresa, de novo, que tem um produto físico, e é um produto físico que as pessoas ingerem, a gente também precisa interpretar de uma maneira bastante particular esse conceito de MVP. Responsável. E isso é uma coisa que de maneira nenhuma eles abrem mão, né? Então, como é que sem abrir mão disso, eu consigo ser ágil? Isso é um desafio bastante interessante que a gente vem com eles lá se debruçando, tentando encontrar, né, as alternativas e com uma experiência já de bastante sucesso, né? Então, um processo que ela falou de lançamento de um novo produto, né, de um novo SKU, que em alguns casos chegava a demorar um ano e meio, sendo feito em 3 meses, né? 3, 4 meses. Isso só é possível porque a gente conseguiu otimizar e eliminar diversas barreiras, sem abrir mão do que realmente importa. Então, esse equilíbrio, ele é fundamental. Isso faz parte da tradução, do uso da mentalidade ágil, mas adaptada para o contexto e para a situação específica deles. E não só na redução do lead time, como na descontinuar um produto que não dá certo. Sim, com muito mais agilidade do que se fazia antes. Sem dúvida. Então, isso é tudo muito da mentalidade do Agile. Obrigada, Paulo. Então, seus ensinamentos sempre muito úteis para o mercado. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil para o seu caminhar em direção à sua transformação digital, a transformação digital da sua empresa, e acompanhe os nossos conteúdos nos canais da CIT. Obrigada.